Boa noite, porque é mesmo noite onde é que eu me encontro. Bom dia para quem vai me ouvir durante o dia e boa tarde para quem vai me ouvir numa tarde. Eh, Vim continuar a responder acerca das perguntas que foi me dado pelo Mbembo Boala, a voz de Cabinda, que é a nossa plataforma dos Cabinda. Vão poder me desculpar porque estou um pouquinho incomodado, né? Mas isto não me impede a responder, como meu espírito ainda está no meu corpo, então, como estou em vida, eu tenho que responder nas perguntas que foi me dado. Mas antes de eu dar as minhas respostas, vou vos fazer um resumo acerca de algo que eu estou aqui a pensar, de tudo um pouco da sabedoria que Deus tinha me dado. Bem, nós de Cabinda, nós negros, nós africanos, acreditamos mais nas coisas invisíveis e nunca acreditamos nas coisas visíveis. Se um pastor vir me dizer, Luís Lava, quem está a te feitiçar ou quem está a feitiçar os teus filhos é teu tio, eu vou realmente vestir aquele espírito de rebelião, aquele espírito de resistência contra o meu tio, até lhe falar face a face, dizendo ao meu tio, gente, eu louco banbam, como banbam. Você que está a feitiçar os meus filhos, cuidado com meus filhos. O meu pastor me falou, você que é o feiticeiro que está a feitiçar os meus filhos. Às vezes em quando o teu tio não sabe nada, às vezes em quando o teu tio não está a feitiçar nada, os teus filhos. Mas, desde que o teu tio, o teu pastor te falou, você acreditou. Desde que a tua mamã do Xinlong te falou, você acreditou. Mas as coisas visíveis, o que acontece em Cabinda, o que o MPLA está a fazer, ninguém consegue reagir. Ninguém se levanta para discutir com o MPLA, dizer ao MPLA se o nosso povo de Cabinda está a sofrer, o culpado é o MPLA. Ninguém consegue enfrentar o MPLA e dizer você está a matar o nosso povo. Você está a colocar os nossos irmãos nas cadeias só porque falaram a verdade. Ninguém consegue se levantar. Coisas visíveis. O sofrimento de Cabinda, o culpado é o MPLA, mas as pessoas não conseguem se levantar para discutir. Mas as pessoas acreditam mais nas coisas invisíveis que eles não conseguem ver. O que eles conseguem ver tem medo de falar, tem medo de discutir. Esta foi a minha introdução. Eu vou continuar a responder nas minhas perguntas que foi me dado pelo Mbembo Boalo. Luís Lava está aqui somente para apelar ao povo de Cabinda para poderem se levantar, para que possamos recuperar o nosso território que anda ocupado pelo MPLA de Angola desde 1975. Eu tenho que toda hora estar a vos recordar isto aqui, porque é isto que está a me fazer falar muito. Os territórios, as fronteiras dos territórios africanos foram definidos na Conferência de Berlim. Este é o único que nós estamos aqui a defender. É só a única conferência que tem definido as fronteiras de África é a Conferência de Berlim de 15 de fevereiro de 1885, onde que Cabinda também foi definido como um Estado como outros Estados. Cabinda tinha direito de um Estado. Os portugueses sabem do que eu estou a falar, Dom Duarte do Portugal sabe do que eu estou a falar. Por quê? Porque na Conferência de Berlim, quem estava lá como testemunho, França estava como testemunho da situação de Cabinda, a Bélgica, a Alemanha, Holanda e outros países estavam como testemunhos desses acordos de Conferência de Berlim. É por isso que vocês tinham notado quando os congoleses do Congo Democrático tinham lhes dado a independência nos belgas, eles não tinham dado aos congoleses do Congo Democrático Cabinda, porque Cabinda era realmente reconhecido perante aos belgas que Cabinda era um Estado.
Mesmo os franceses também, quando tinham dado a independência aos congoleses do Congo-Brazzaville, não tinham violado o território dos Cabinda, porque eles sabiam muito bem que Cabinda era um Estado. É porque os portugueses tinham colocado aos franceses e aos belgas como testemunhos da situação de Cabinda, porque são eles que faziam fronteira conosco de Cabinda. Muitos dizem, se Angola não tinha ocupado Cabinda, então os congoleses do Congo Democrático ou do Congo-Brazzaville poderiam ocupar Cabinda. Eu digo que é mentira, por quê? Porque os congoleses do Congo Democrático e os do Congo-Brazzaville tinham tido a independência antes de Angola. Se eles precisavam de Cabinda, eles poderiam muito bem o recuperar antes de Angola vir recuperar Cabinda. Só que Angola praticamente banjulou a história dos Cabinda, é por isso que ele aceitou tratar com portugueses entre os três partidos dos angolanos, como tinham a vontade de irem ocupar Cabinda, negociaram com os portugueses para poderem ir ocupar o nosso território de Cabinda por causa do petróleo que estava sendo explorado desde 1964 na Cabinda Gulf Oil. Antigamente chamava-se Gulf Oil Company. Então eu vou continuar as perguntas. Esta foi uma introdução. Qual é a avaliação que eu posso fazer do desenvolvimento do ativismo, seja cívico ou político, ao nível da toda a extensão do território de Cabinda? Eu posso dizer que parabéns aos nossos irmãos que estão praticamente a fazer este ativismo, que estão praticamente a fazer que nosso território de Cabinda possa mais acordar, ou que possam mais acordar os nossos irmãos que estavam a dormir. Eu posso dizer o ativismo, seja cívico como político, eu posso dizer que não seja só o ativismo político ou cívico, porque o civismo Angola não conhece, o MPLA não conhece o que é o civismo. Então a política também Angola não conhece o que é a política. Então eu posso dizer que este ativismo tem que ser resistente. Nós devemos ser todos resistentes diante do MPLA de Angola, que ocupa o nosso território de Cabinda, porque é assim só que nós poderemos recuperar o nosso território que eles ocupam. Mas esse ativismo ainda é muito pouco, porque ainda muitos não sabem o que nossos irmãos estão a fazer é para o bem de todos. Não é para o bem deles, mas é para o bem de todos. A UCI está a fazer algo muito importante e que todos os nossos irmãos de Cabinda devem se acordar para apoiar esses movimentos que estão a fazer isto. Bem que a minha ideia é de criarmos um só movimento e todos devemos praticamente fazermos só um movimento e todos nós para podermos lutar juntos, mesmo se o MPLA não gosta de ouvir da FLEC, mas nós não devemos praticamente recuar atrás, porque todos Cabinda somos FLEC. Então, eu costumo dizer, todos Cabinda têm direito de direitos internacional, têm direito de direitos internacional, porque o nosso território de Cabinda anda ocupado pelo governo do MPLA de Angola. Mesmo se você não quiser ficar em Cabinda e ir fora fazer o seu pedido de asilo, o país onde você vai chegar devem te permitir a ter o estatuto de refugiado, porque não somos obrigados a viver num território ocupado por um outro país e que nós devemos cumprir todos que eles nos ditam. Não, nós devemos discutir ao nível internacional os nossos direitos, que possam pedir ao governo do MPLA de Angola para poder libertar o nosso território de Cabinda, porque o nosso território de Cabinda anda ocupado pelo governo do MPLA de Angola. Bem, o ativismo em Cabinda, eu digo que parabéns meus irmãos, levantem mais e forçam aí, estamos junto com vocês e eu preciso que vocês possam entrar em colaboração com todos nós que falamos acerca de Cabinda, que defendemos o nosso território de Cabinda, para que juntos possamos ter uma ideia, para que possamos planificar juntos e soubermos como podemos fazer as coisas para que um dia possamos conseguir a nossa liberdade diante do governo do MPLA de Angola. É por isso que eu disse que nós devemos procurar a sermos unidos. Muito obrigado pela esta pergunta. Qual é a avaliação que se pode fazer sobre o combate à corrupção ao nível do território de Cabinda, lançado pelo governo angolano? Devia ou não ser responsabilizados todos os gestores das causas públicas que enriqueceram à custa
os fundos destinados para o desenvolvimento do território de Cabinda? Bem, em primeiro lugar, Angola nunca vai desenvolver Cabinda. Em segundo lugar, eu diria que a corrupção em Cabinda não vai terminar, porque o MPLA já é um partido corrupto. O MPLA começou a corrupção lá mesmo quando eles foram os três partidos lá nos acordos de Alvor, quando foram os três partidos, a UNITA, a FNLA e o MPLA começou a corrupção mesmo lá no Alvor. E já o MPLA é um partido corrupto. Então, como é que um partido corrupto vai combater contra a corrupção? Em primeiro lugar, o MPLA tem que se combater ele sozinho, porque ele é que é o corrupto, antes de combater aquele que eles chamam como corruptos. Porque são eles que dirigem Angola deles há 45 anos. De não falar do meu território de Cabinda. Então, coisas dos angolanos, eu não tenho nada a ver. Eu só defendo o meu território de Cabinda, porque te amo, te engano. Do que é meu, do que é alheio, é alheio. Então, essa situação tem que ser debatida contra os angolanos. São os angolanos que devem falar contra a corrupção que está no seio do país deles, no seio de Angola deles. Mas por Cabinda praticamente nunca vai ser desenvolvido pelo MPLA de Angola, porque o MPLA não ama os Cabinda, não ama o povo de Cabinda. O MPLA está em Cabinda por causa do petróleo. Então o MPLA entrou em Cabinda com a corrupção, juntamente com soviéticos, cubanos e os multinacionais, para poderem vir roubar o petróleo de Cabinda, para poderem vir tirar tudo que é do povo de Cabinda, matar os Cabindas, banjular a história de Cabinda, o Tratado de Simulambuco, não respeitar a nossa história. É isso que o MPLA vem fazer em Cabinda. Então a corrupção em Cabinda nunca vai terminar enquanto que o MPLA estar em Cabinda, porque o MPLA já é um partido corrupto que nunca deixou até os seus próprios irmãos governar, também Angola, matou Savimbi, matou Ordem Roberto. Então o MPLA não vale por nada. Continuem a matar pessoas. Mataram ultimamente o sobrinho do Abel Chivuco Vuco, só porque queria tirar algumas verdades. Então o MPLA não vale por nada. Até o Eduardo dos Santos, que era do MPLA, deu o poder ao João Lourenço. O João Lourenço já persegue os filhos do Eduardo dos Santos. Fez fugir o Eduardo dos Santos de Angola. Então o MPLA nunca vai resolver problemas de Cabinda. E Cabinda nunca vai não vai se desenvolver diante do MPLA de Angola, porque o MPLA, até o país dele próprio, não consegue fazer para o bem do seu povo. Então vou dizer, o MPLA não vale nada. O MPLA já é corrupto. Então para mim vou dizer que esta situação não é para comigo. Vou passar pela uma outra pergunta. Que avaliação se oferece fazer sobre o primeiro ano de governação do engenheiro Marcos Alexandre Nhunga como governador de Cabinda? Meus irmãos, nós não precisamos governadores em Cabinda, precisamos de um presidente em Cabinda. O senhor Alexandre Nhunga não vai fazer nada de melhor, porque ele é mandado por um presidente que se chama João Lourenço. Ele tem que cumprir as ordens do João Lourenço. Quando o João Lourenço lhe dizer faça isso, faça aquilo, então o Alexandre Nhunga, sendo ele filho de Cabinda, vai ter que cumprir com as ordens de João Lourenço. Se o senhor Alexandre Nhunga tivesse os espíritos dos muçulmanos, então o senhor Alexandre Nhunga não poderia obedecer ao João Lourenço, mas tem que se rebeliar. Ele tinha que se rebeliar com o João Lourenço se o João Lourenço não lhe mandar fazer o bem para o seu povo de Cabinda. Até eu costumo dizer, o senhor Alexandre Nhunga tinha que apoiar a FLEC para que possamos libertar o nosso território de Cabinda. Sendo ele governador de Cabinda, eu posso dizer até ele é presidente de Cabinda. Ele pode mandar vir a pressa internacional de uma maneira clandestina e conversar com seus irmãos de Cabinda, que são militares e polícias, e para podermos recuperar Cabinda da maneira clandestina e publicar ao mundo que Cabinda, a partir de hoje, já é um Estado. E isto é possível se ele dizer que não há voo que vai subir no aeroporto de Cabinda, não há movimento em Cabinda, todas as fronteiras têm que ser fechadas, porque ele é que é o governador, e fazermos grande operação em Cabinda, um MPLA, e fazermos descer um MPLA para baixo, e Cabinda proclamar a sua independência. O senhor Alexandre Nhunga tem essa capacidade. Se ele pedir o apoio do MPLA, pedir o apoio de todos Cabinda, é claro que nós podemos libertar Cabinda.
Mas se eles pensem ou continuem a servir o MPLA de Angola, estão em Cabinda só para servir o MPLA de Angola, é claro que eu vou dizer que a avaliação do senhor Alexandre Nhunga, sendo eu filho de Cabinda, sabendo do que o meu povo de Cabinda estão a passando, vendo eu as riquezas que nós temos em Cabinda e aquilo que o povo de Cabinda passam, eu vou dizer que é negativo e é zero. Ele não tem nenhum ponto que eu posso dizer. Porque não é da maneira que o meu povo de Cabinda vive, é daquela maneira que eles deveriam viver, porque desemprego e aquilo, não há vagas nas faculdades e quando também estudam não têm emprego e praticamente eu vou dizer que ainda não temos nada, precisamos acordar para que possamos fazer o melhor. Desculpem lá, eu disse que eu estou doente. São reais, recorrentes e constantes as violações dos direitos humanos refugiados de Cabinda nos Congos por parte das forças de defesa e segurança do governo angolano. Meus irmãos, desde então, Angola sempre violou fronteiras dos outros, porque Angola sempre pensa que eles são maestros. O MPLA pensa que ele é maestro, as FAPLA, as Forças Armadas de Angola, pensam que são maestros dos seus vizinhos. É por isso que eles conseguem violar fronteiras dos outros, entrarem no lado dos outros para poderem ir procurar aquelas pessoas até que vão lá se refugiar, para que eles depois, por fim, possam ou matar ou lhes levar em Cabinda à força, para que possam lhes colocar nas suas cadeias, continuarem a intimidar o povo de Cabinda, continuarem a amedrontar o povo de Cabinda desta maneira, como já tinham começado este espírito desde 1975. Eles não andam a conquistar o povo de Cabinda para sermos um povo amigo ou um povo irmão, mas sim, eles nos ameaçam, eles nos amedrontam, eles praticamente nos matam, e isto é que leva o povo de Cabinda a viverem com medo. Então vou dizer, em primeiro lugar, como o MPLA viola as fronteiras dos outros, já é um crime de guerra. Em segundo lugar, como esses países que eles violam as fronteiras também não conseguem defender os nossos irmãos que se refugiam nos países deles, também estão a cometer um crime no nível dos direitos internacionais. Porque quando uma pessoa foge à sua terra para se refugiar na terra do outro, você que lhe recebeu, quando você perguntar por que você fugiu na tua terra, ele te explicou por causa de que você és praticamente o país que tem que proteger essa pessoa. Se não tens a capacidade, diz a ele que eu não tenho capacidade de te proteger e procura o mandar num outro país que terá a capacidade de proteger esta pessoa. Mas se você abrir as portas para o inimigo onde é que ele fugiu, lhe seguir até no teu país, para poder vir lhe matar, para poder vir lhe fazer mal, é porque você está em cumplicidade com este país. Então, como vocês estão a trabalhar em cumplicidade, matando o povo de Cabinda, mesmo eles se refugiando nas vossas terras, estão a cometer juntos crimes internacionais. E esses crimes praticamente devem ser julgados no nível internacional para que possam pagar no preço que vocês devem merecer. Então, para mim é um crime internacional, juridicamente falando. Quais são as consequências dessas violações no âmbito de direitos internacional? Praticamente, Angola tem que pagar no Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, mesmo os países também que abrem as portas, que essas possam entrar para poderem matar as pessoas que se refugiam nessas terras, também devem pagar no mesmo. Então, são crimes graves, Nós, como africanos, não entendemos nada e por isso que nunca respeitamos as leis internacionais. Como sabe, 3 membros da UCI continuam presos há mais de 4 meses em Cabinda. Qual é o apelo que deixa as autoridades locais sobre as prisões arbitrárias? Meus irmãos de Cabinda, esses nossos 3 irmãos da UCI não estão na cadeia por causa das suas vontades próprias, não é por causa de eles próprios, mas eles sim estão a levantar a nossa história, a nossa identidade e que o que eles estão a fazer é para o bem de todos. Então todos os filhos de Cabinda devem levantarem-se, manifestarem-se, se mostrarem e dizer que chega e basta.
E eles devem libertar esses 3 nossos irmãos que estão presos nessas cadeias. Eles devem lhes libertar. Por quê? Porque o que eles estão a defender é uma causa justa. É uma causa justa, é que eles merecem a liberdade. O MPLA tem que aprender a ouvir a verdade. Porque eu sei muito bem que é um ditado Afeganistão que diz: entrega um cavalo a quem fala a verdade porque vai ao precisar para poder fugir. Mas eles não fugiram. Eles estão em Cabinda, estão a gritar. O MPLA tem que aceitar ouvir as verdades. Eu sei que o MPLA depois vai envenenar. Ou já envenenou já, quando vai lhes libertar. Mas meus irmãos de Cabinda, não tenham medo acerca disso. Sobas de Cabinda, bacamas de Cabinda, bacama do nosso território de Cabinda, bacama de Cabinda. Todos que dizem que Cabinda tem poder, nós somos Cabinda. Então, vamos lutar para libertarmos o nosso território de Cabinda, porque é nossa terra. Se nós não lutarmos para a nossa terra, ninguém vai ao fazer. Vocês já esqueceram o Tratado de Simulamuco só por causa do dinheiro que o MPLA vos dá? E este mesmo dinheiro que ele rouba mesmo em Cabinda, no nosso petróleo? Cabinda só não tem petróleo, Cabinda tem uma boa cultura. Cabinda tem madeira, Cabinda tem ouro, diamante. Temos muitas riquezas em Cabinda. Cabinda é um bom povo. Cabinda tem riqueza até nos seus filhos. Temos jovens inteligentes. Temos capacidades que nós podemos um dia explorar. Então vamos acordar. Vamos acordar, irmãos. Vamos defender esses nossos irmãos para que possam lhes libertar. E vou continuar. Avizinha-se a realização de eleições autárquicas em Angola, apesar do recente adiamento. Qual é o posicionamento que tem com relação à realização das mesmas no território de Cabinda? Eu estou a pedir aos filhos e irmãos de Cabinda para não aderir dessas eleições autárquicas. A única coisa que eu posso pedir aos meus irmãos de Cabinda para aderir é resistir, é continuarmos a manifestar, é continuarmos a discutir ao MPLA, reclamarmos a nossa liberdade diante do MPLA. Porque essas eleições não vai trazer desenvolvimento em Cabinda, não vai trazer emprego, não vai trazer o bem-estar em Cabinda. Essas eleições não vai trazer Porto das Águas Profundas, aeroporto internacional, não vai trazer emprego, não vai trazer uma empresa de pesca, não vai trazer as empresas agrícolas, não vai trazer nada, energia, água para o povo de Cabinda, não vai trazer nada de melhor para o povo de Cabinda. Então, essas eleições são eleições locais, municipais, governamentais e eleições para Angola deles, regionais. Essas eleições têm a ver com Angola deles, tem a ver com o MPLA, porque o MPLA quer continuar a usar ou procurar estratégias para que possam continuar a governar Angola como já estão desde 45 anos e não querem deixar lugar para os outros partidos poderem também governar. Angola tem um espírito de ganancia, então o MPLA nunca vai desenvolver Cabinda. É por isso que nós devemos acordar para que possamos jogar o MPLA fora de Cabinda, para que nós um dia possamos desenvolver o nosso território de Cabinda. Eu costumo dizer, se Cabinda, quando ter a sua liberdade, quando ter a sua independência, se ter dirigentes que pensam da maneira que eu ando a pensar, e eu sempre pensei também trabalhar com essas pessoas que irão um dia governar Cabinda, para que eu possa continuar a participar nas minhas ideias, dar as boas ideias, para que todos nós possamos servir o nosso povo. Porque governar não é para se fazer rico, não é para se enriquecer, não é para se agabar, mas sim é para servir o seu povo e desenvolver o seu povo. As terras que se desenvolvem não é feitiço, não é magia, mas porque eles têm pessoas com bom senso, as pessoas que raciocinam bem, é por isso que eles desenvolvem-se, porque eles investem na juventude, na ciência, na educação, e investem realmente no seu povo, valorizam todos, aquele que estudou e como aquele não estudou. Eu posso dizer hoje que eu sei muito mais do que meu pai, no meu tempo, sim. Eu posso mostrar ao meu pai computador, meu pai não vai saber usar o computador, mas há coisas que meu pai sabe do tempo deles que eu também preciso saber. Então, eu
sei do que eu sei do meu tempo, meu pai sabe do que ele sabe do tempo deles, e eu, do que eu sei, vou dizer ao meu pai, o que meu pai sabe, vai me dizer, a nossa sabedoria, nós dois vamos me juntar e todos nós vamos desenvolvermos junto. Ninguém pode dizer ao outro, você sabe mais e eu sei menos. Todos nós sabemos. Um pouco que o outro sabe, é importante que nós também possamos aprender junto com eles. Isso que eu costumo dizer. Então, o mais velho não pode dizer que ele sabe mais do que o jovem de hoje. O jovem de hoje sabe as coisas de hoje, o mais velho sabe as coisas de ontem. Mas todos devemos sentar juntos, pensarmos juntos e termos uma só ideia e soubermos o que devemos fazer para que possamos ter a solução do que a gente precisa. As minhas considerações finais, eu agradeço muito ao Mbembo Bwala pela oportunidade que acabaram de me dar nessas perguntas que foi me dado desde a primeira parte dos meus vídeos até a terceira parte. Eu sei que vamos continuar a fazer estes vídeos para que possamos continuar a sensibilizar ao nosso povo, possamos continuar a ensinar ao nosso povo do que nós já soubemos. Do que nós não soubemos também vamos aprender aos que sabem. Eu quero que o povo de Cabinda possam escrever a história, possam escrever do que Luiz Lava está a falar, os que vocês estão a me ouvir, o que vocês estão a ouvir de mim. Escrevem a história. O Luiz Custódio Lava Sambo é um jovem simples. Amo todos os filhos de Cabinda. Eu amo a verdade. Eu amo a minha história. Amo a justiça. Estamos a defender simplesmente a história. Não somos um povo violento, mas somos um povo simpático e simples. Precisamos só que a justiça seja feita para que possamos libertar o nosso território que é ocupado pelo governo do MPLA de Angola. Eu abraço todos os nossos irmãos de Cabinda que lutam, que resistem da maneira diferente, mas não possamos esquecer que o nosso Deus sempre estará conosco. Porque eu costumo dizer que os nossos pastores possam também dizer essa verdade. Porque a verdade é aquilo que Deus ama. Quando o rei Saul estava a fazer o mal, o profeta Samuel vem lhe dizer que estás a cometer um erro, estás a fazer mal. Quando Davi tirou a mulher do seu militar, que é a Betsabé, o profeta Natan, vem lhe dizer que estás a cometer um erro. Então, gostaria de ouvir também que os pastores de Cabinda possam dizer ao MPLA: você violou o território que não te pertence. Cabinda nunca foi Angola, então liberta este país. Mesmo os pastores angolanos dizem ao vosso governo para poder libertar Angola. Para poder, aliás, libertar Cabinda, que ele ocupa desde 1975, conhecendo vocês a história. O Luiz Lava vos abraça. Para não prolongar muito mais o meu vídeo, eu vos peço desculpa, porque gosto muito de falar e dar bons conselhos. Vos abraço, abraço a minha família, abraço todos meus irmãos de Cabinda, aqueles que lutam juntamente conosco. Eu vos abraço, vocês estão no meu coração. Rezam sempre para nós, que estamos aqui a mostrar as nossas caras e falar acerca disto, porque vivemos em risco, porque mesmo o mundo não nos gosta, os multinacionais não nos gostam, mesmo estando nós aqui nos países alheios, esses países também, como também exploram a África, muitas das vezes quando falamos essas verdades, também não nos gostam. Eu vos abraço, mas eu faço isso, não tenho medo. Se o meu dia de morrer chegar, vou morrer, porque nunca vou discutir, porque este é o destino de todo homem, a morte é um destino para todos. Eu abraço todos, que Deus abençoe o Mbembo, a plataforma do Mbembo Bwala, a voz de Cabinda, Mino Ilusoles Bene, Zambre Caliano e tchau.